Hoje nós vamos analisar um argumento que muitos usam para tentar provar a Trindade na Bíblia. A famosa história de Abraão e os três visitantes em Gênesis capítulo 18. A ideia é que esses três homens seriam uma aparição da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas será que isso é realmente o que o texto ensina? Será que essa interpretação faz sentido dentro do contexto bíblico? E mais, quais seriam as implicações se nós levássemos esse raciocínio às últimas consequências? Fica comigo até o final, porque nós vamos analisar tudo isso com base na Bíblia, usando princípios claros de interpretação e até mesmo olhando para a definição original das palavras. Apresentando o argumento trinitário. Alguns argumentam assim: Abraão viu três homens e esses três eram Deus. Portanto, está aí a Trindade revelada no Antigo Testamento. Parece simples, não é? Três pessoas juntas, logo a Trindade. Mas, antes de aceitar isso como verdade, vamos fazer o que sempre devemos fazer: analisar o texto. O que diz o texto de Gênesis 18? Eu vou ler com você. Apareceu-lhe Jeová nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à entrada da tenda, no calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens em pé diante dele. Ao vê-los, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Então temos três visitantes. Abraão os recebe, prepara um banquete e conversa com eles. Até aqui, tudo certo. Mas vamos seguir. No versículo 22, lemos algo interessante. Então aqueles homens se dirigiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença de Jeová. Percebeu? Dois dos visitantes vão embora. Um fica com Abraão e conversa com ele. E quando chegamos ao capítulo 19, verso 1, encontramos isto. À tarde vieram os dois anjos a Sodoma, à entrada da cidade. Ou seja, aqueles dois que foram para Sodoma eram anjos. E aquele que ficou para conversar com Abraão é identificado como Jeová. Então, a conclusão. Não há nada dizendo que os três eram Deus. O texto mostra claramente uma distinção. Um representante de Jeová e mais dois anjos. Te convido a ler e a reler essa passagem novamente. Precisa de muito alucinógeno para enxergar uma trindade aqui. A regra da representatividade na Bíblia. Aqui entra um princípio bíblico fundamental que muitos ignoram. Na cultura hebraica, um mensageiro pode falar como se fosse aquele que o enviou. Esse conceito é chamado de shaliach no judaísmo e aparece em toda a Escritura. Vamos ver alguns exemplos. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Deus diz: Eis que te constituí como Deus para Faraó, e Arão será teu profeta. Moisés não era Deus, mas representava Deus diante de Faraó. Em Êxodo 3, versículos 2 a 6, o anjo aparece na sarça ardente, mas fala com Moisés. E o anjo fala como se fosse Deus: Eu sou o Deus de teu pai. Isso significa que o anjo era o Deus? Claro que não. Mas ele falava em nome de Deus. João capítulo 14, versículo 9. Jesus disse: Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso quer dizer que Jesus é o próprio Pai? Não. Quer dizer que ele representava perfeitamente o Pai, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Esse é um padrão bíblico. Então, muita atenção agora. Em Gênesis capítulo 18, não é estranho que um anjo fale com autoridade divina, representando a Jeová. O problema com a interpretação trinitária. Se aceitarmos a ideia de que os três visitantes são a Trindade, surgem várias dificuldades. Primeiro, por que dois deles são chamados de anjos no capítulo 19? Segundo, por que esses dois cumprem tarefas diferentes e se separam? Acaso Deus se desmembrou? Terceiro, por que não existe nenhuma referência ao Espírito Santo? Além disso, essa interpretação sugere que a essência divina se divide em três seres que andam, comem e descansam sob uma árvore. Isso contradiz a natureza de Deus, que é Espírito. João 4, 24. Pergunta para você refletir. Se essa passagem fosse realmente uma revelação da Trindade,
Não seria de esperar que ela dissesse algo mais claro? A questão da adoração de Abraão. Alguns dizem, mas Abraão se prostrou. Isso é adoração. Vamos analisar. A palavra hebraica aqui é shahá, definida no Strong's sob o número H7812. Essa palavra tem dois usos principais. 1. Adorar em sentido religioso. 2. Curvar-se em sinal de respeito ou homenagem. Exemplos. Em Gênesis 23, 7, Abraão se curva diante dos filhos de Et, homens comuns. Em 2 dos Reis, capítulo 2, versículo 15, alguns servos se prostram diante de Eliseu. Aqui é o mesmo termo usado na passagem de Gênesis, capítulo 18. Esse termo, portanto, pode não representar uma adoração superlativa. E lembre-se, quando alguém tentou se prostrar como adoração a um anjo, o anjo recusou. Apocalipse 22, 8 e 9. Portanto, o gesto de curvar-se de Abraão foi um gesto cultural de respeito, não necessariamente um ato de culto. O que é a Trindade e por que não se encaixa aqui? A definição clássica da Trindade é esta: um só Deus em três pessoas distintas, coiguais e coeternas: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu pergunto, onde Gênesis 18 fala sobre três pessoas coeternas? Onde o texto menciona Pai, Filho e Espírito Santo? Não menciona. Para sustentar essa ideia, é preciso forçar muito a narrativa a dizer algo que ela não diz. Vamos pensar mais. Se três pessoas juntas são prova da Trindade, qualquer passagem com três personagens importantes seria uma revelação trinitária. 3 anjos visitando Ló? Trindade. 3 homens falando com José no Egito? Trindade. Percebe como isso leva ao absurdo? Conclusão. Gênesis 18 é simples. Jeová se manifesta por meio de um mensageiro autorizado e acompanhado de mais 2 anjos. Nada disso indica, nem de longe, uma trindade. Esse argumento mostra como a doutrina depende de leituras distorcidas para sobreviver. Em vez de aceitar o que a Bíblia realmente diz, criam-se interpretações criativas para sustentar uma ideia que não está no texto. Agora eu te pergunto, se Deus quisesse revelar a Trindade, será que escolheria um episódio tão ambíguo para isso? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, inscreva-se no canal e baixe gratuitamente nossa apostila, Refutando a Trindade versículo por versículo. O link está na descrição. Na descrição, coloquei também outro link com uma matéria escrita específica sobre esse tema. Estude com honestidade. Grupo Historiador TJ.